Olá, hoje estamos no nosso encontro Ciência, Tecnologia e Sociedade do mês de outubro, e o mês de outubro é o mês que nós comemoramos os dias do cirurgião dentista. Eu falo os dias porque nós temos no dia 3 de outubro o Dia Mundial do Cirurgião Dentista, e no dia 25 de outubro tivemos o Dia Nacional do Cirurgião Dentista. E trouxemos um cirurgião dentista para falar com vocês sobre pesquisa nessa edição do mês de outubro. Trouxemos um convidado especial, que é o Igor Abreu de Bem. O Igor Abreu, ele é doutorando do programa Ciências da Saúde da Unisul. E ele está desenvolvendo uma pesquisa na área de endodontia, avaliação da resistência mecânica de dentes tratados endodonticamente, restaurados através de diferentes protocolos clínicos. O seu orientador é o professor Jefferson Ricardo Pereira. E hoje o Igor está aqui para compartilhar um pouquinho com vocês sobre a sua atividade de pesquisa e os impactos dessa pesquisa no mercado, na sociedade e também na sua carreira. Igor, agradeço por ter aceitado o convite da Thaís, que aqui está representando o estrito senso da Ânima e está conosco no dia de hoje. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Elaine. Muito obrigado, Thaís, pelo convite, né? Para mim é um prazer estar aqui hoje juntamente com vocês para compartilhar algo que eu tenho muito interesse, né? Que é essa questão da pesquisa científica, que é algo que contribui não só para nós profissionais, mas para toda a sociedade, para o mundo acadêmico. Então, para mim é um prazer estar compartilhando essa pesquisa aqui com vocês, tá? Como já foi falado, né, meu nome é Igor, eu sou cirurgião dentista, eu sou especialista na área de prótese, tenho mestrado na área de endodontia e atualmente sou doutorando do PPG-CS da Unisul. E recentemente também eu comecei a atuar como docente da Unisul e também trabalho como efetivo na prefeitura aqui na cidade de Criciúma, tá? Vou compartilhar aqui a minha apresentação, então, para a gente poder começar. Apareceu a apresentação? Sim, Bom, o meu projeto de pesquisa, que eu estou trabalhando no doutorado, ele é intitulado como Avaliação da Resistência Mecânica de Dentes Tratados Endodonticamente, restaurados através de diferentes protocolos clínicos. O objetivo desse projeto de pesquisa seria avaliar a questão da interferência, fazer uma comparação com os diferentes protocolos, os diferentes métodos, os diferentes materiais que nós temos hoje presentes para fazer a reabilitação de dentes que foram submetidos ao tratamento endodôntico. Esse projeto, ele está sendo orientado pelo professor Jefferson Ricardo Pereira, que é o meu orientador do doutorado. Qual seria a importância desse projeto? Primeiramente, quando nós fazemos um tratamento endodôntico de um elemento dentário, nós temos toda a questão da fragilidade que a gente pode encontrar nos dentes que precisam de um tratamento endodôntico.
No caso dessa imagem, eu trouxe algumas situações clínicas que a gente pode encontrar onde é indicado a questão do tratamento endodôntico. Como a gente pode observar nas imagens, na maior parte das vezes, a gente acaba realizando esse tipo de tratamento em dentes com a coroa muito comprometida, seja por cárie, ou seja devido a um trauma. E é muito importante a questão da reabilitação pós-tratamento endodôntico para reabilitar esse paciente, tanto com relação à estética quanto à questão do aspecto funcional. E hoje nós temos, dentro da odontologia, diversos protocolos de reabilitação, que a odontologia é uma área muito ampla. Hoje nós temos determinados materiais, amanhã surge coisa nova. A odontologia é algo que dia após dia sempre se renova. A gente sempre tem algum material novo dentro da odontologia. E com relação às evidências científicas, na verdade, nós precisamos constantemente da realização de estudos para fazer essa comparação entre um material e outro, para ver qual que garante uma maior longevidade com relação ao seu tratamento, uma maior segurança também para o paciente. É muito importante nós balancearmos essas duas situações, a questão da segurança, a questão da longevidade, aí tem outras questões envolvidas também, que é as propriedades de cada material e todo o impacto que isso tem com relação à clínica, no atendimento com o paciente, no ensino, com a sociedade também, né, que está relacionado com a interferência de determinado material, tanto para o paciente, com relação à forma como a gente trabalha com esse material como profissional também, o tempo de cadeira, enfim, influencia em várias situações no nosso dia a dia. Os objetivos desse projeto de pesquisa, como objetivo geral, seria avaliar a resistência mecânica de dentes tratados endodonticamente, restaurados através de diferentes protocolos clínicos, que eu vou mostrar posteriormente. Analisar, como objetivos secundários, né? Analisar a resistência mecânica de dentes em protocolos restaurados utilizando resina composta com adição de fibra de vidro curtas, resina bulk fill e resina dual core em dentes fragilizados. Hoje, na odontologia, nós temos uma questão que é muito comentada, que é a questão da biomimética, que é a questão dos materiais que nós temos presentes hoje na odontologia para tentar ser um material similar aos tecidos do próprio dente. Tem material, por exemplo, que a função dele é servir, uma forma grosseira de falar, como se fosse um esqueleto para reter a restauração, né? Então, a gente vai ver alguns aspectos relacionados a esses materiais. Outro objetivo secundário do projeto, avaliar a sobrevida de dentes tratados endodonticamente severamente comprometidos antes e após a simulação de envelhecimento. Essa questão do envelhecimento está relacionado com a metodologia desse projeto de pesquisa, porque nós vamos, numa situação laboratorial, simular, por exemplo, 4 anos do material restaurador na boca do paciente. A gente vai fazer algumas simulações utilizando determinadas máquinas, equipamentos, para simular 4 anos do material dentro da boca do paciente. Outro objetivo específico seria demonstrar o comportamento biomecânico de pré-molares unirradiculares severamente comprometidos, restaurados com ou sem pino antes e após o envelhecimento. Aí nós temos outra questão relevante com relação a esse estudo, que seria o quê? A questão do reforço da restauração por meio da utilização do pino, comparando com materiais que envolvem a questão da biomimética e comparado com outros materiais já muito consolidados dentro da odontologia, que seria a resina composta convencional, além da resina bulk fill. Depois eu vou mostrar os grupos ali para vocês, a gente vai conseguir entender melhor.
E o outro objetivo específico seria expor o modo de falha nas fraturas, utilizando-se ou não retentores intrarradiculares. Essa questão da falha está relacionado com o fato de a gente encontrar uma falha reparável, que é aquela que a gente tem uma maior facilidade de reconstruir novamente o dente, ou uma falha irreparável, que é aquela que no caso já compromete a situação do dente do nosso paciente, que é o que a gente busca não encontrar. Qual que seria o tipo de estudo desse projeto de pesquisa? É um estudo experimental, ou seja, nós temos total controle com relação ao que vai ser executado no estudo. É laboratorial, pensa mais a nossa realidade clínica no dia a dia. É diferente, por exemplo, de trabalhar com dentes artificiais ou blocos de resina. E são dentes oriundos de bancos de dentes, utilizando um modelo de ensaio mecânico por compressão. Essa questão do ensaio mecânico por compressão também já é um teste consolidado dentro da odontologia, utilizado em vários artigos científicos, que serve também para a gente avaliar essa questão da longevidade dos procedimentos restauradores. Por isso que é bem importante e vai ser utilizado nesse estudo. Agora, falando de uma parte muito importante, que é a questão da metodologia. Nesse estudo serão utilizados, né, na verdade, 120 pré-molares unirradiculares. Todos esses dentes, obviamente, precisam ser feita a limpeza desses dentes com curetas de periodontia para remover tudo de cálculo dental que fica impregnado nesses dentes. Todos esses elementos dentários foram realizados a desinfecção com cloramina para remover tudo que tem ali de micro-organismos. Foi realizado por 7 dias e todos os dentes foram armazenados em água destilada, com o objetivo de evitar a desidratação desses dentes. Ainda falando com relação à metodologia, a seleção dos dentes. Nós buscamos padronizar com relação à anatomia e às dimensões, ou seja, esses dentes, eles não poderiam ter curvatura severa, não poderiam ter a presença de trincas, coroa totalmente destruída, também foram descartados do projeto, justamente com o objetivo de evitar qualquer tipo de viés nesse estudo, porque isso pode influenciar na questão da resistência mecânica. A randomização foi feita exclusivamente por meio de um aplicativo para evitar qualquer manipulação de algum dente ali de forma tendenciosa. Então, a gente utilizou um aplicativo para poder dividir esses 120 dentes nos determinados grupos. Foi feito o treinamento, né, do pessoal que trabalhou em cima desses dentes e foi feito um cálculo amostral com o objetivo de determinar a quantidade de dentes que a gente precisaria utilizar nesse estudo. Esses 120 dentes, esses 120 pré-molares, de apenas uma raiz, todos esses dentes foram realizados o tratamento endodôntico dos mesmos. Para realizar o tratamento endodôntico, a questão do batente apical foi confeccionado até uma lima Kerr de numeração 45, pela técnica coroa ápice. A obturação foi optado por se utilizar o cimento Sealer 26 para fazer a obturação dos canais radiculares. E a técnica utilizada para a obturação foi a técnica da condensação lateral, que também já é uma técnica bem consolidada dentro da endodontia, que garante um total preenchimento do canal radicular, por meio do cone de guta principal, os acessórios, o cimento endodôntico, para garantir um ótimo vedamento. Após a realização do tratamento endodôntico de todos esses elementos dentários, os 120 dentes, nós padronizamos uma cavidade MOD,
com o objetivo posterior de fazer essas restaurações desses elementos dentários. Para estabelecer a padronização dessa cavidade MLD, de que forma que a gente padronizou? A caixa oclusal, ela tinha que ter uma profundidade de 3 milímetros de altura. A caixa proximal, ela tinha que ter uma profundidade maior, né, de 4,5 milímetros de altura. E essa padronização, ela está relacionada com o objetivo de não ter nenhum viés com relação aos diferentes materiais. Por isso que a gente padronizou essa caixa oclusal envolvendo as paredes proximais, né, uma cavidade classe 2, dessa forma. Foi utilizado brocas específicas com o intuito de fazer sempre o mesmo preparo para todos os elementos dentários. Agora, falando a respeito dos grupos experimentais, quais foram os materiais que a gente utilizou nesse estudo? O grupo 1 foi o grupo da resina convencional, o grupo 2, a resina bulk fill, que permite incrementos maiores de resina, o grupo 3, onde foi utilizado a rebuilda, que ela é dual core, o grupo 4, que envolveu a utilização de pino de fibra de vidro juntamente com resina convencional. O grupo 5, fibra curta tipo E, que é o Everex, do tipo Flow. E o grupo 6, onde foi utilizado o Ribond associado com a resina composta convencional. E só uma observação com relação à reabilitação desses elementos dentários é que nas paredes proximais de todos os grupos, todos eles foram restaurados com a resina nanohíbrida, que é a resina do grupo 1, que é a resina convencional. Nós estabelecemos a restauração da parede proximal com esse tipo de resina, então o que vai variar e que vai ser comparável com relação aos diferentes grupos seria a questão da face, da restauração na face oclusal. Agora falando separadamente sobre cada material que foi utilizado, que vai ser utilizado nesse projeto de pesquisa. O primeiro material é a resina convencional, do tipo nanohíbrida. Ela é constituída por matriz orgânica, que é formada por monômeros. Esses monômeros, quando polimerizados, eles formam os polímeros, que é onde há o endurecimento dessa resina. Nós temos as partículas de carga, que elas variam com relação ao tamanho. No caso da nanohíbrida, nós temos a micro e a nano. As duas variam com relação ao tamanho, como a gente pode observar naquela imagem ali acima, aqueles círculos, né? Partículas menores, elas vão garantir um melhor polimento e uma melhor estética dessa restauração, sendo que as partículas maiores, elas vão garantir uma melhor resistência mecânica dessa restauração. Por isso que é importante a gente ter o balanceamento dessas duas partículas, e é por isso que a resina convencional ela é utilizada como padrão ouro, entre aspas, né? Porque hoje é utilizado mais a nomenclatura referência. Às vezes, padrão ouro a gente tem como noção de que o padrão ouro é o melhor de todos. Às vezes as coisas podem mudar com o passar do tempo, né? Então, a nomenclatura mais correta seria a utilização como referência nos artigos científicos em que a resina composta, a resina convencional é utilizada. A polimerização desse material é feita por meio da passagem de luz, como eu já comentei, transformando os monômeros em polímeros, garantindo o endurecimento desse material. E esse tipo de material, ele é feito a restauração por meio da técnica incremental. No caso, a gente pode utilizar incrementos de até 2 milímetros. Porém, no projeto de pesquisa, nós realizamos incrementos de até 1 milímetro, com o objetivo de garantir total polimerização desse material. As principais vantagens da resina convencional está relacionada com a estética e o polimento, a mecânica, justamente pela questão do balanceamento entre a questão da diferença entre as partículas,
o controle da contração, justamente pela técnica de incrementação que tem que ser utilizada, e ela tem algumas limitações. Por exemplo, tempo clínico maior. Isso está relacionado com o tamanho do incremento que a gente utiliza para fazer essas restaurações. A questão do estresse de polimerização, dependendo se a gente não utilizar o tamanho correto ali do incremento. Sombras ou baixa conversão também está relacionado com o tamanho do incremento que a gente utiliza para fazer essas restaurações. E as indicações, dentes tratados endodonticamente, e, como eu já comentei, é um material usado como controle, como referência, como padrão ouro, embora o padrão ouro não seja a nomenclatura mais viável, né? Protocolo da utilização desse material. Nós iremos fazer o condicionamento ácido, sendo 30 segundos em esmalte, 15 segundos em dentina, seguido de uma lavagem que tem que ser com água de forma abundante por 45 segundos, seguido da secagem dessa dentina, porém a dentina a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer essa secagem, porque ela não pode ficar nem muito ressecada e nem muito úmida, molhada. Depois desse condicionamento ácido, nós vamos fazer a aplicação do sistema adesivo. No projeto de pesquisa será utilizado o OptBond, que é o de 3 passos, primer em dentina por 40 segundos, aspiração por 20 segundos, jato de ar, uma certa distância, por 30 segundos, aplicação do adesivo e fotoativação por 40 segundos, 120 segundos em cada face. Mesial e distal. A construção das paredes proximais nesse grupo da resina convencional também foi realizado 20 segundos em cada face, mesial e distal. E o preenchimento da dentina foi feito por meio da técnica incremental. Incrementos horizontais de 1 milímetro, a fotoativação de cada incremento, preencher até ficar 1,5 milímetros abaixo da face oclusal para posterior acabamento. O acabamento nós utilizamos borrachas de polimento específicas da Ultradent e escovas de carbeto de silício. Agora nós iremos falar a respeito do grupo 2, que são as resinas bulk fill. Esse tipo de material, eles permitem um maior incremento de resina. Por exemplo, se na resina convencional nós utilizávamos 1 a 2 milímetros para garantir uma correta polimerização, nesse tipo de material nós podemos utilizar um incremento um pouco maior, seja ele de 4 a 5 milímetros. E esse tipo de material, ele, por ser muito bom nessa questão incremental, ele tem alguns prejuízos, que seria com relação ao quê? A translucidez desse material. Por exemplo, nós não podemos utilizar para restaurar um dente apenas a resina bulk fill. Depois que nós utilizamos a resina bulk fill, é importante a gente associar com outros tipos de materiais, que no caso seria a própria resina convencional, para fazer uma camada superficial em cima dessa resina bulk fill. A expectativa do estudo com relação à utilização desse tipo de material, o que que a gente espera, né? Que ele apresente um melhor desempenho do que as resinas convencionais por causa da menor tensão de polimerização e também por causa da questão da praticidade da utilização desse material. Mas também talvez seja menor do que os grupos reforçados por fibras, que são aqueles grupos que envolvem a questão da biomimética, que eu vou comentar depois, e a questão do Alcor, que seria a Rebuilda. Agora, falando a respeito do grupo 3, a Rebuilda é uma resina dual core, ou seja, ela tem a cura tanto química quanto foto. E isso, na verdade, é uma vantagem desse material. Por quê? Ele vai ter a cura química, que é o endurecimento do material por meio de reações químicas, e também vai ter a questão foto. Esse material ele também vai garantir o endurecimento dele por meio da ação de um fotopolimerizador. E outra vantagem também é que
esse material a gente pode utilizar para fazer a inserção dele no incremento único. Ou seja, a técnica desse tipo de material é diferente do grupo um, onde a gente vai com a técnica incremental, exige um maior tempo, né, de cadeira. Composição desse material, ele é constituído por matriz orgânica, bis GMA e UDMA, partículas de carga inorgânica, pigmentos, que garantem a questão da coloração desse tipo de material, os iniciadores, que estão relacionados com o processo de fotoativação, propriedades interessantes desse material, que é o que eu já comentei, que é a questão de ele ser foto e químico. Ou seja, o foto garante a presa do material por meio da ação do fotopolimerizador. E o que não fotoativar por meio da ação da luz, nós temos a garantia de que vai também ter a presa por meio de uma reação química do próprio material. São materiais que têm elevada resistência tanto à compressão quanto à flexão, e eles necessitam de um sistema adesivo prévio, que no caso do projeto de pesquisa foi utilizado de 3 passos. E a questão da fácil inserção desse material, igual eu comentei ali, que a gente pode utilizar um incremento único, não precisa utilizar a técnica incremental para esse material. E as desvantagens seria a questão da dependência do adesivo, comparado com as resinas que nós temos no mercado. A rebilda é um material com um custo caro, tem um elevado custo, por isso que a gente tem que colocar tudo na balança. A questão da contração de polimerização e poucos estudos. Existem poucos estudos na literatura fazendo essa comparação da rebilda com outros materiais. Por isso a necessidade de mais estudos envolvendo esse tipo de resina. O grupo 4 desse estudo, nós utilizamos o pino de fibra de vidro, juntamente com a resina composta para fazer a restauração. A utilização do pino de fibra de vidro, a função dele seria fazer a retenção da restauração e diminuir as tensões da, da restauração frente ao processo mastigatório. Protocolo do estudo desse projeto com relação a esse grupo, nós iremos fazer a desobturação com broca largo, número 3. Será preservado do tratamento endodôntico que nós fizemos inicialmente. Será preservado um remanescente apical de 3 milímetros, como padrão. Será feita a prova do pino de fibra de vidro, número 1. A cimentação será feita com ionômero de vidro. Nós sabemos que existem, né, outros cimentos melhores para fazer a cimentação, cimentos resinosos, mas nesse estudo nós optamos por utilizar o cimento de ionômero de vidro, porque o objetivo principal seria avaliar a questão do procedimento restaurador em si. Nesse caso, o pino ele vai ter a função de reter a restauração, então por isso foi utilizado o cimento de ionômero de vidro. E posteriormente, a cimentação do pino será realizada a restauração com resina composta nanohíbrida, que é o mesmo material utilizado pelo grupo 1. E o que que a gente espera com relação a esse grupo? A gente espera que o pino possa distribuir melhor as tensões ao longo da raiz, que é o que eu já comentei, e fazer uma comparação com os demais grupos, para ver se ele realmente eleva esse limiar de fratura, se muda o padrão de falha, a questão do padrão de falha, se é algo reparável ou se é algo irreparável, vai depender de como esse dente vai reagir frente aos testes de compressão. E também, além dos testes de compressão, nós iremos avaliar como que ele se comporta antes do envelhecimento. Essa questão do envelhecimento vai ser algo que eu vou mostrar também, que está relacionado com ciclagem mecânica e térmica. E agora, falando exclusivamente dos grupos, onde eu comentei que está relacionado com a biomimética,
que é o grupo 5, onde nós temos a fibra curta do tipo E, que é o Everex. O Everex é uma resina flow. O Everex, no grupo 2 da Bulkfill, também é da mesma marca, é Everex, só que essa que eu estou comentando agora é do tipo flow, que tem um melhor escoamento. Esse tipo de material, eles têm fibras de vidro na sua composição, que o objetivo da introdução dessas fibras no compósito seria melhorar a resistência mecânica dessas restaurações. E é justamente isso que nós iremos avaliar nesse estudo. Como característica desse material, tem um ótimo escoamento. Por ter um ótimo escoamento, ele vai se adaptar melhor às irregularidades, criando aquela questão que eu já comentei do esqueleto interno, tendo uma semelhança com os próprios tecidos dentários, esse é o objetivo desse material. E o protocolo da utilização desse material no projeto envolve o seguinte: tratamento adesivo da cavidade que foi preparada, aplicação de uma fina camada de resina flow, porém não essa resina flow, vai ser utilizada uma outra para fazer preenchimento da parede de fundo com uma espessura de 0,5 milímetros de espessura, e a restauração com resina nanohíbrida das paredes proximais, o que é um protocolo desse projeto de pesquisa. Toda a parede proximal, independente do grupo, vai ser feito com resina nanohíbrida, e a restauração, a reabilitação da cavidade oclusal vai ser feito com 2 milímetros de espessura da resina Everex, do tipo Flow. E o grupo 6 corresponde ao Ribond. O Ribond, ele nada mais é do que uma fibra de polietileno. Aqui eu trouxe algumas imagens da utilização do Ribond. Essa imagem mais escura mostra essa fita. Porém, essa fita, ela vem em algumas apresentações, ela não vem exatamente como está nessa imagem mais escura. Nós temos, praticamente 6 tipos diferentes de ribonde, que variam com relação à espessura e à largura. E ele vem num determinado comprimento, que é de 22 centímetros, se eu não me engano. E para utilizar um pedacinho do ribonde, nós temos que fazer o corte dessa fita de 22 centímetros. Para fazer o corte, para tirar só um pedacinho, o pedacinho que nós iremos utilizar no nosso elemento dentário, nós temos que fazer o corte com uma tesoura específica. Essa tesoura específica, ela praticamente não é vendida no Brasil. Aí, para fazer o corte, para que o corte fique perfeitamente correto ali, nós acabamos utilizando uma tesoura de pesca, que é o que se aproxima mais dessa tesoura que não é vendida aqui no Brasil. O Ribond, ele é no projeto de pesquisa, ele será introduzido dentro da cavidade no formato de U, e o que se espera desse material, comparado com os demais grupos, é que ele aumente a resistência mecânica. O Ribond, ele não é utilizado isoladamente dentro da cavidade dentária. Ele é associado com outros materiais. É um material que por si só não garante resistência mecânica. Ele vai garantir uma boa resistência mecânica frente à utilização de outros materiais associados juntamente com o Ribond. E como ele é um material que ele está muito associado com a questão da biomimética, a questão de ser o mais conservador possível e que garanta uma boa longevidade do material, eu trouxe algumas imagens com relação ao preparo desse elemento dentário. O preparo e logo do lado a questão da restauração. A gente observa que o preparo do elemento dentário acaba sendo plano, diferente dos demais preparos que nós utilizamos em outras técnicas. Essa é uma vantagem do Ribond. E com relação ao adesivo que é utilizado,
é utilizado um adesivo também específico, que é o white fiber. Porém, nós podemos utilizar outros tipos de adesivos também, porém eles têm que ser hidrofóbicos e não pode ter carga na composição do adesivo. A metodologia do projeto de pesquisa, só recapitulando, serão utilizados 120 pré-molares de apenas um canal. Esses 120 pré-molares serão divididos em 6 grupos. Esses 6 grupos vai estar relacionado com cada grupo, vai ser relacionado com um material que eu conversei, que eu passei ali para vocês. Todos esses elementos dentários serão feitos a endodontia de forma padronizada, igual eu mostrei nas imagens anteriores, até o Mannheim-Macker 45, com a utilização do cimento obturador específico, técnica da condensação lateral. Será feito o preparo classe 2 MOD, que eu também já conversei, a questão da padronização desse preparo. E dos 20 dentes para cada grupo, nós ainda teremos 2 subgrupos. Dos 20 dentes de cada grupo, 10 dentes serão submetidos ao teste de compressão de forma imediata. E os outros 10 dentes serão submetidos ao processo de envelhecimento, que seria a ciclagem mecânica e térmica. O que que seria essa ciclagem mecânica? Seria a simulação da reabilitação, da utilização de determinado material, como se ele tivesse 4 anos na boca do paciente. Por exemplo, se o paciente tem bruxismo, se o paciente tem braquismo, nós conseguimos simular a presença desse material restaurador dentro da boca do paciente por 4 anos, que será o período do envelhecimento por meio da ciclagem mecânica. E o que que seria a ciclagem térmica? Seria a submissão desse dente frente a diferentes temperaturas, sejam elas temperaturas baixas ou temperaturas mais altas, com o objetivo de simular também a presença desse material restaurador na boca do paciente por 4 anos. O que que acontece? Uma forma grosseira de falar. Quando o paciente toma um café, está introduzindo uma substância quente, o paciente toma algo gelado, está uma temperatura muito baixa, ou seja, a gente vai conseguir simular por meio de uma máquina a presença dessa restauração, fazendo esse envelhecimento no processo de 4 anos. E depois nós iremos analisar, por meio de um microscópio, o tipo de falha, se é que teve essa falha em algum momento. Aí nós iremos analisar se essa falha foi reparável ou irreparável, dependendo do tipo de material, daí a gente vai conseguir fazer uma comparação melhor no final do estudo. Então, o teste imediato, que é o teste de compressão. 120 dentes, 20 dentes para cada grupo. Dos 20 dentes de um determinado grupo, 10 serão submetidos ao teste imediato, que é o teste de compressão, que seria a questão da força colocada no elemento dentário até que ocorra a sua fratura. Nós teremos um valor que será feito a comparação dentro dos diferentes grupos dentários, para estabelecer qual que foi o material que teve o melhor resultado frente a esse teste inicial, que é o teste de compressão. E o segundo teste, que é um teste mais delicado, que envolve a questão do envelhecimento, que é a questão da simulação, por meio da ciclagem mecânica e a ciclagem térmica. Primeiramente será feito a ciclagem mecânica, onde nós utilizamos ensaios de envelhecimento do subgrupo B, que são os outros 10 dentes dos determinados grupos, né? Esses dentes serão submetidos à ciclagem mecânica com um equipamento chamado de cicladora mecânica. Ele vai aplicar uma força que ela vai ser padronizada em 30 newtons na oclusal desses elementos dentários.
com a carga entrando a 45 graus, simulando realmente a questão da mastigação do paciente. Por isso, essa questão dos 45 graus. Em relação ao longo eixo do dente, e será feito 250 mil ciclos. Essa questão dos 250 mil ciclos está relacionado com a questão da carga mastigatória, que é executada em média num período de 4 anos. Se acontecer a fratura do material, nós iremos registrar e esse determinado elemento dentário ficará fora dos próximos passos ali da pesquisa. E o outro ensaio de envelhecimento está relacionado com a termociclagem, onde o elemento dentário ele vai ser submetido a diferenças de temperatura que variam entre 5 a 55 graus, sendo 30 segundos cada banho. Essa questão da diferença de temperatura a qual o dente é submetido. Depois que o elemento dentário passa por essa situação da ciclagem mecânica e térmica, nós ainda iremos fazer restaurações classe 5. Essas restaurações classe 5 correspondem a esse preparo que nós fazemos na região cervical do elemento dentário. Nós iremos fazer um preparo com brocas específicas, a broca 2143 será utilizada nesse projeto, e nós iremos fazer a restauração dessa classe 5 com resina composta nanohíbrida. E depois que nós fizermos essas restaurações classe 5, nós iremos submeter todos os elementos dentários de todos os grupos, no caso do subgrupo B, a um novo processo de ciclagem mecânica e térmica, porque agora nós temos algo diferente que é a questão da restauração classe 5. Então, será feito da mesma forma o teste mecânico e o térmico, com o objetivo de simular por um período de 4 anos. Aqui a questão da restauração, né, que nós fizemos, a restauração que nós iremos fazer, a restauração classe 5. Os dentes que não responderem bem ao teste mecânico ou ao teste térmico, se ocorrer a fratura do elemento dentário em algum momento, tudo isso será anotado, né, que houve a fratura, será avaliado o tipo de fratura que esse elemento dentário teve, se foi reparável ou irreparável. Aqueles que não houveram a fratura, eles ainda serão submetidos a um período de mais 4 anos. Esse período de mais 4 anos, daqueles dentes que conseguiram suportar tudo isso, a gente vai conseguir ter uma avaliação melhor com relação à longevidade desse material, com relação à carga que é exposta nesse material com o passar dos anos, para ver se ele conseguiu suportar todas essas tensões, toda essa diferença de temperatura. Daí é onde nós iremos conseguir fazer uma comparação melhor entre os grupos e saber qual que é aquele que teve uma longevidade e uma segurança maior também para o nosso paciente. E depois da última ciclagem mecânica e térmica, aí a gente vai para a etapa final, que seria a questão do teste de compressão. Aquele mesmo que foi realizado lá no início, com aqueles 10 dentes que não passaram por esse processo de envelhecimento. Agora nós iremos fazer o teste de compressão naqueles dentes que passaram por todo esse processo. E por meio desse teste, nós iremos ter um valor que também vai nos dizer o quanto que determinado material conseguiu aguentar, conseguiu suportar frente a esse teste de compressão. Esse é o projeto de pesquisa que vai ser executado, faz parte da minha tese do doutorado, que eu vou elaborar. A gente está na parte do tratamento endodôntico. A gente vai fazer agora os preparos classe 2.
O que a gente espera com relação a esse estudo é algo bem interessante que vai realmente trazer muitas informações importantes, tanto para nós clínicos, quanto para o mundo acadêmico, quanto para os nossos pacientes. Vai trazer informações bem legais, bem interessantes mesmo. Ai, obrigada, Igor, pela participação no Ciência e Tecnologia de hoje. Assim, é muito interessante a pesquisa e mostrar realmente, né, esse rigor científico que precisa ter por trás de uma pesquisa, justamente para possibilitar com que o profissional que está atuando no consultório é, saiba, né, e consiga elencar qual o melhor tipo de material utilizado para o propósito que ele quer ter, né? Hoje em dia são diversas os materiais existentes, então trazer o rigor científico, né, pautado em protocolos que tragam realmente resultados, né? é, que possam ser confiados, né, na hora da escolha do material é muito importante. Além disso, eu queria ouvir um pouquinho de ti, Igor, é, como você percebe, né, que tanto a realização do mestrado quanto agora o doutorado, né, a importância que eles têm hoje para ti, como profissional mesmo, no mercado de trabalho, né, para além, né, porque muita gente, às vezes, quando pensa mestrado, doutorado, ainda tem uma visão muito ou vai ser um cientista de laboratório, ou ele vai para a sala de aula, né? Vai lecionar. E não, hoje em dia, né? Mestrado, doutorado também, ele acaba trazendo subsídios para o mercado de trabalho, né? Para a atuação do profissional lá no consultório. Então, se puder falar um pouquinho disso, do impacto na tua trajetória. Olha, Thaís, de uma forma geral, assim, o melhor investimento que a gente pode fazer assim para a nossa vida é o conhecimento. Independente se a pessoa busca uma especialização, um mestrado, um doutorado. Eu fiz uma especialização, eu fiz um mestrado, eu estou no doutorado, e olha, o quanto de portas que o conhecimento tem me aberto é gigantesco, assim. Conhecimento, conhecimento abre muitas portas para nós. Uhum. Legal, obrigada. Elaine? Igor, queria te agradecer pela apresentação, né? Nós entendemos que o pesquisador, ele traz soluções reais para problemas existentes, né? E a sua pesquisa, ela traz um pouco dessa visão, é claro que ela acontece em âmbito laboratorial e que nós não podemos extrapolar os resultados para a clínica odontológica, mas ela dá já uma ideia do que pode ser feito clinicamente, né, do próximo estudo em vivo, que vai definir qual seria a melhor alternativa restauradora para os dentes endodonticamente tratados. E você traz uma análise comparativa de 6 grupos, uma riqueza impressionante na escolha da metodologia. Então, parabenizar tanto você como o seu orientador, e certamente vocês estão trazendo uma luz para uma solução de um problema real, né? Com um objetivo de se definir qual o melhor tratamento. Então, parabéns para você. Eu concordo plenamente com a sua fala que o conhecimento ele é fundamental e nós não devemos parar nunca, né? Tanto a Thaís como eu fazemos parte da diretoria de aprendizagem ao longo da vida do ecossistema Anima, e o nosso entendimento da importância de estarmos sempre acrescentando conhecimento, seja no lato sensu, no estrito sensu, mas sempre acrescentando
esse conhecimento para que ele impacte em habilidades reais do profissional. Então, parabéns pelas suas tomadas de decisão, que começaram pela sua fala no lato sensu, na especialização, e aí depois você seguiu para o estrito sensu, fez o mestrado e entendeu que não bastava parar por aí, e está seguindo agora para o doutorado, acrescentando cada dia mais, não apenas na sua carreira, mas também com os seus resultados de pesquisa para a odontologia. Então, queria te parabenizar, agradecer por ter aceitado o nosso convite, falar que para os nossos ouvintes que assistiram à apresentação da sua atividade de pesquisa no dia de hoje, que é a estreia, vocês podem preencher o formulário de presença, que tem o link na descrição do vídeo. Deixem um e-mail válido, que é para onde os certificados dessa atividade serão enviados. O certificado também do Igor será enviado para o e-mail dele. Agradeço a todos e queria fazer aqui um convite. Quando nós pensamos em pesquisa, a pesquisa no ensino superior, ela começa na graduação, né? Pela iniciação científica. Depois é que surgem as oportunidades de mestrado, de doutorado, lá na pós-graduação, sempre mantendo essa aprendizagem ao longo da vida. E quando nós falamos de iniciação científica, o ecossistema Anima nos promove uma oportunidade de projetos de iniciação científica, iniciação tecnológica, que é o Prociência e Inovação. E nós já estamos realizando as inscrições de projetos para o Prociência e Inovação de 2026. Os docentes já estão inscrevendo seus projetos, e a partir da segunda semana de dezembro, os estudantes já poderão se inscrever nos projetos classificados para poder participarem efetivamente de uma atividade de pesquisa de iniciação científica ou tecnológica durante o ano de 2026. Então, fiquem atentos na nossa plataforma de pesquisa, pesquisaic.animeeducação.com.br. As inscrições estarão abertas meados de dezembro. Agradeço a todos por estarem conosco, e mais uma vez o Igor representando aqui o Ciências da Saúde da Unisul, que sempre vem a brilhantar, né, os nossos encontros com excelentes qualidades de pesquisa. Parabéns a todos e até breve. Valeu, Elaine, muito obrigado pelo convite. Para mim foi um prazer compartilhar esse conhecimento aí com vocês. Muito obrigado. Obrigada.